O livro de Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e os 144.000 selados. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. E eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu! Caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve: Abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios.
Apocalipse, capítulo 15. Os 7 anjos e as 7 pragas. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Tu, Rei de santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Apocalipse, capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos, e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como o de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras e serás, porque tu julgaste assim. Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Apocalipse capítulo 17. A mulher montada na besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era, e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 caíram, e um é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Estes têm uma só mente e darão o seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: As águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta,
Estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade, e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. A queda da Babilônia. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe assim como ela vos retribuiu, e dobro sobre o seu dobro de acordo com suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia, a morte e o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e toda a madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e fragrâncias e ungüentos, e olíbano, e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo e animais, e ovelhas, e cavalos e carruagens, e escravos, e almas de homens. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que se vestia de linho fino e de púrpura e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada, e todo timoneiro e toda a companhia das naus e marinheiros, e todos quantos fazem comércio marítimo, ficaram de longe.
E vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar em razão de seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. Regozijas-te sobre ela, tu, o céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. E a voz de arpistas e de músicos, e de flautistas e de trompetistas não se ouvirá mais em ti, e nenhum artesão, de qualquer ofício que seja, será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma. E a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra.